Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sendo comunicados a você, ao seu lar, à sua família neste momento. Para a glória de Jesus, estamos iniciando mais um culto coletivo aqui neste canal. É mais uma oportunidade que temos de celebrar a Jesus em comunhão, com alegria, unidade e graça. É mais uma oportunidade que temos de entoar louvores a Deus de todo o nosso coração, por meio de um culto sincero, simples e ao mesmo tempo solene, pois o culto é um momento especial de encontro com Deus e celebração ao seu santo nome. É um momento propício à oração e súplica com ações de graças. E é claro, por meio deste culto, Deus quer falar aos nossos corações por meio da reflexão de sua palavra, nos edificando com a sua verdade, endireitando nossas veredas com sua instrução. Por isso, que bom que você veio até aqui de coração aberto para Deus. Todos são muito bem-vindos para juntos celebrarmos a Jesus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. E vamos iniciar este culto falando com Deus, suplicando, agradecendo, colocando diante de Deus nossas vidas, famílias, igrejas, a nação e o mundo, pedindo que o Senhor nos conduza, nos capacite, nos abençoe e nos guarde, pois nele está a nossa esperança e sabemos que podemos contar com a sua fidelidade. Portanto, convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo nesse momento. Amado Pai, grandioso e soberano Deus, nós exaltamos o Teu santo nome nesta noite, Senhor. Obrigado, Pai, porque mesmo sendo tão pequenos, o Senhor tem olhado para cada um de nós, zelado por nós, nos conduzido e nos guardado nesse mundo tenebroso, onde seguimos seguros rumo à Tua promessa. Os dias são maus, os perigos são muitos e os adversários são diversificados. Mesmo assim, temos descansado em sua fidelidade e estamos seguros em teu amor. Pois assim como diz a tua palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, nós lembramos agora dos nossos irmãos e amigos que estão passando por lutas e tribulações. Alguns com o coração partido pelo luto, outros com o coração apertado por estarem enfrentando enfermidades físicas, emocionais, lutas financeiras, e queremos encaminhar todos eles aos teus cuidados, Senhor. Suplicamos a Ti que o Senhor conforte e console os corações enlutados. Existem duras fases na vida em que nenhuma palavra humana pode contornar a dor da despedida de quem se ama, mas a Tua paz, que excede todo o entendimento, pode fazer o que não podemos e consolar os que choram. Por isso te suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando desses corações feridos, enviando a eles a consolação dos altos céus e lhes fortalecendo para lidar com o duro golpe da despedida. Que eles achem abrigo e conforto em teus braços, pois reconhecemos a eficácia do teu amparo, Senhor. De igual forma, o coração que está apertado pela luta de uma enfermidade física, emocional, pode receber de Ti amparo, cura, libertação, e suplicamos ao Senhor este socorro, este amparo, esta ação de misericórdia para nossos irmãos. Ó Deus, não deixe a dor, a preocupação, nem a angústia consumidos. Abre portas de tratamentos, mostra soluções acessíveis. No que estiver fora do alcance e condições dos nossos irmãos, tem misericórdia, ó Deus, e intervenha com a Tua mão poderosa para que tudo se resolva. Concede alegria ao que está abatido, concede paz ao que está aflito, concede restauração da saúde ao que está enfermo, concede ânimo, alegria e força ao que está desanimado. E ao que tem passado por dificuldades financeiras decorrentes dessa crise atual, abre portas, Senhor. Não deixa faltar o pão de cada dia a nenhum de nós. Não deixa que ninguém de nossa igreja sofra esta luta calado,
traz ao nosso conhecimento para que possamos providenciar ajuda, Deus. E concede, Senhor, um emprego, uma fonte de renda digna e honesta aos teus filhos. Deus, não podemos deixar de lhe agradecer por tudo que o Senhor já tem feito em nós, por nós e através de nós. Reconhecemos com louvor e gratidão o teu cuidado, zelo, amor, justiça e misericórdia. Obrigado, Pai, por tudo. Continua dando livramento, proteção e segurança aos profissionais da saúde e da área militar que seguem na luta contra a pandemia. Dê sabedoria e bom senso às autoridades políticas para que olhem pelo povo e trabalhem para o seu bem. Sustenta a tua igreja, Deus. Pois sem ti não somos nada, nada podemos fazer e a nenhum lugar bom chegaremos sem a tua direção. Por isso, reina em nossas vidas, em nosso meio, Senhor. Que seja feita sempre a tua vontade, assim na terra como nos céus. É por isso que nós oramos, ó Deus, e desde já nós te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E queridos, nós vamos seguir lendo a palavra de Deus, palavra rica, santa e bendita do nosso Senhor, que se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20, e também em João 14, versículo 6, e o capítulo 11, versículos 25 e 26, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a teus pais, Abrão, Isaque e Jacó. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Amém, queridos? Louvado seja Deus por sua palavra. Nós vamos seguir louvando a Deus com muita alegria, acompanhando o período de cânticos. Louvemos ao Senhor, igreja. Que possamos querer estar perto de Deus todos os dias da nossa vida, independente do momento ou situação que estivermos vivendo. Que
e me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Tu és o meu amado, somente a ti, Jesus. Tu és o nosso amado. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Somente a ti, Senhor. Amém. Precisamos de um milagre. Ressuscita os nossos sonhos. Acrescenta a nossa fé em ti. Nós possamos confiar cada dia mais. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas se não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder, eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Declara o Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz
aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Amém. Louvado seja Deus! Nós vamos orar mais uma vez, nos preparando agora para a reflexão da palavra de Deus. Vamos pedir que o Senhor nos dê corações e ouvidos sensíveis, assim como sabedoria e discernimento para entender o recado que Ele tem a trazer à sua igreja neste momento. Convido você a fechar os seus olhos. Grandioso Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu santo nome mais uma vez, ó Deus. Agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já nos comunicou neste culto, na letra dos cânticos, na Tua palavra que foi lida, e agora, Pai, onde estaremos lendo mais uma vez a Tua santa e bendita verdade. Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para entender o recado do Senhor para nós nesta noite. E que, ó Deus, seja ouvida somente a Sua voz. Que o Teu Santo Espírito tome a frente desta mensagem para que ela de fato seja proveitosa e edificante na medida em que necessitamos. É por isso que oramos, Senhor, e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, para a nossa reflexão dessa noite, nós estaremos lendo um texto muito rico que fala sobre a ressurreição de Jesus. E se encontra lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 8. Estaremos refletindo nesse texto a partir do tema Jesus, vida versus morte. Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 8, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram apavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos,
e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Jesus, vida versus morte. Meus irmãos, a morte é o rei dos terrores. Entre os medos que assolam o ser humano nessa vida, a morte sempre está à frente, encabeçando a lista, liderando o terror. A realidade da morte nos faz pensar como é frágil a vida humana. Uma fina camada de carne viva é a única coisa que separa nossas almas imortais de sua condição eterna. E pensando nisso, entendemos o quanto precisamos de Jesus para estar seguros aqui e por toda a eternidade. A morte é o fato mais certo da vida. Não estamos aqui para ficar, mas sim para partir. No entanto, há uma diferença eterna entre morrer em Cristo e morrer sem Ele. A morte iguala a todos, exclui a diferença entre o rei e o mendigo e derruba tanto o cavaleiro quanto o peão. Mas o fato de que todos morrem não significa que todos vão para o mesmo lugar depois da morte, e assim, mais uma vez, entendemos que precisamos muito de Jesus. O nosso texto fala da ressurreição do Salvador. A morte de Jesus não foi um acidente, nem a sua ressurreição uma surpresa. O evangelista Mateus registra 4 ocasiões em que Jesus previu a sua morte e sua ressurreição. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Não pregamos um Cristo que esteve vivo e agora está morto. Pregamos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Sua ressurreição é o alicerce da nossa fé. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã, nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso, nossos pecados não seriam perdoados, o evangelho não seria boas novas, seria má notícia, e nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas ao contrário disso, assim como nos diz lá 1 Pedro 1, versículo de 3 a 6, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a ser revelada no último tempo. Este texto nos mostra alguns pontos gloriosos da vitória de Cristo Jesus sobre a morte em sua ressurreição. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança. As melhores notícias do mundo vieram do túmulo vazio de Jesus. No relato da ressurreição, nós vemos que as mulheres têm um papel fundamental que destaca a sua fé, sua devoção, seu amor e seu valor no reino de Deus. As mulheres foram as últimas a saírem do Calvário na crucificação de Jesus e as primeiras a chegarem ao sepulcro em sua ressurreição. Quando lemos os demais evangelhos, constatamos que havia também outras mulheres junto com Maria Madalena e a outra Maria. Eram aquelas que haviam sustentado financeiramente o ministério de Jesus em seu percurso pelas mais de 200 cidades e aldeias da Galiléia, conforme registra Lucas 8, de 1 a 3. Essas mulheres acompanharam Jesus até Jerusalém, mesmo sabendo que ele havia profetizado a sua morte. Elas honraram Jesus em vida, na ocasião da sua morte e depois da sua ressurreição. A palavra de Deus ressalta a igualdade e o valor tanto do homem quanto da mulher em seu reino, em sua obra. Mas esse texto ressalta de forma especial o valor das mulheres piedosas e fiéis a Cristo desde o início da igreja. Que Deus continue abençoando, sustentando e fortalecendo nossas valorosas irmãs. Você é importante para Deus. Você é importante para a causa do Evangelho e o desenvolvimento do seu reino.
A tumba vazia de Cristo é o berço da igreja. Se a morte tivesse triunfado sobre Jesus, nós estaríamos desprovidos de esperança. A ressurreição de Cristo é a pedra angular da nossa fé, o alicerce da nossa esperança, a garantia absoluta de que caminhamos para um glorioso amanhecer e não para um acaso tenebroso. A morte não tem mais a última palavra, seu arguilhão foi arrancado e porque Cristo vive, podemos crer no amanhã. Destacamos 3 realidades benditas sobre a ressurreição de Cristo. Primeiro, a ressurreição de Cristo é um fato incontroverso, incontestável. Cristo ressuscitou e apareceu a Pedro, aos 12 apóstolos, a mais de 500 pessoas de uma vez só, a Tiago e a Paulo. Várias testemunhas oculares presenciaram Jesus com um corpo de glória. Sua ressurreição não foi uma surpresa, mas uma profecia. Tanto o Antigo como o Novo Testamento anunciaram essa bendita realidade. Jesus a proclamou com clareza antes de ser entregue nas mãos dos seus algozes. A ressurreição de Cristo abalou o inferno, fez estremecer os inimigos e perturba ainda hoje os céticos. Muitas foram as tentativas para enganar ou tentar negar o fato incontroverso da ressurreição de Jesus. Há aqueles que negam que Jesus tenha de fato morrido. Outros dizem que os discípulos roubaram seu corpo. Outros querem afirmar que as mulheres foram ao túmulo errado no primeiro dia da semana. Mas a ressurreição não é um engano, é uma verdade absoluta e incontestável. Os apóstolos e tantos servos de Deus que deram sua vida pela causa do Evangelho, sendo condenados à morte por pregar a Jesus, não ficaram ricos, não ganharam ouro nem prata pela verdade que abraçaram, pelo contrário. Sua fé só lhes trouxe perseguição, oposição e dores. Ninguém passaria por tudo isso só para sustentar uma mentira. Jesus Cristo ressuscitou, isso é uma verdade gloriosa, e quem a aceita mais cedo do que tarde, vive para a glória de Deus e por toda a eternidade. Segundo, a ressurreição de Cristo é uma verdade transformadora. A ressurreição de Jesus produziu um profundo impacto na vida dos discípulos. Eles estavam trancados de medo por causa da fúria dos judeus, mas quando a porta do túmulo foi aberta e Jesus apareceu a eles, eles foram às ruas sem medo. Então, eles se dispuseram a ser presos, açoitados e mortos por causa dessa convicção, pois eles entenderam na ressurreição de Cristo Jesus que a morte não era o ponto final. Se Jesus Cristo ressuscitou, eles também seriam ressuscitados. O poder da ressurreição inundou o coração deles de santa convicção e eles saíram a pregar no poder do Espírito a mensagem do Cristo ressurreto. Essa mensagem, como rastros de pólvora, espalhou-se por todo o mundo. Corações endurecidos foram quebrantados, barreiras de incredulidade foram derrubadas, o império das trevas foi saqueado e uma multidão de pessoas foram salvas e foram transportadas para o reino da luz. Ainda hoje, a mensagem da ressurreição transforma vidas, restaura famílias e nos dá razão para cantar, mesmo em face da morte. Terceiro, a ressurreição de Cristo é uma esperança gloriosa. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Ele levantou-se dos mortos como primícia de todos aqueles que um dia ouvirão de seus túmulos a voz de Deus e também sairão. Se Cristo não ressuscitou, ainda permanecemos nos nossos pecados e os que dormiram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, somos falsas testemunhas de Deus e nossa esperança está fadada ao fracasso total. Mas, de fato, Cristo ressuscitou como o primeiro da fila. A Ele seguiremos. No último dia, quando a trombeta de Deus ressoar e quando se ouvir a voz do arcanjo, o Senhor Jesus descerá dos céus e os mortos sairão quando ouvir a voz do Senhor lhe chamando. Teremos então um corpo incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual e celestial, semelhante ao corpo da sua glória. Essa esperança não é algo vago,
mas uma convicção gloriosa. Nosso corpo surrado pela doença, debilitado pelo peso dos anos, timbrado por fraquezas e deficiências, se revestirá de beleza indescritível, de uma glória inefável, garantida na vitória de Cristo Jesus sobre a morte. Em segundo lugar, irmãos, o túmulo vazio de Cristo Jesus é o berço da igreja. A Páscoa judaica cumpriu-se em Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao morrer na cruz, ele varreu do altar os animais mortos. Sendo o sumo sacerdote perfeito, ofereceu-se a si mesmo como sacrifício perfeito. Sendo justo, morreu pelos injustos para justificar aqueles que nele creem. A cruz de Cristo foi o palco mais eloquente do amor de Deus pelos pecadores e, ao mesmo tempo, a expressão mais radical de sua justiça. Pois o Pai aplica em seu próprio Filho o golpe da lei que deveríamos receber. Deus lançou sobre o seu Filho na cruz a iniquidade de todos nós. Jesus foi ferido e agradou ao Pai entregá-lo. Ele foi feito pecado por nós ao assumir o nosso lugar como nosso representante substituto. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras é que nós fomos sarados. Jesus morreu em nosso lugar, em nosso favor. Sua morte foi vicária. Ele morreu a nossa morte, quitando a nossa dívida e livrando-nos da condenação eterna. Mas a morte não pôde detê-lo. Essa é a boa nova do Evangelho. Ele entrou nas entranhas da morte, derrotou e arrancou o seu arguilhão. A morte foi tragada pela vitória. Jesus irrompeu da morte, ressuscitando vitoriosamente, deixando para trás o seu túmulo vazio. A ressurreição não é uma metáfora da esperança cristã, mas uma realidade histórica incontestável. A ressurreição ela não é apenas um artigo de fé, ela é a nossa esperança mais vívida. Jesus ressuscitou e deu provas incontestáveis de sua ressurreição. Nesse fundamento inabalável construímos a nossa esperança. Porque ele ressuscitou, a nossa pregação é boa nova de grande alegria. Porque ele ressuscitou, nossa fé é inabalável. Porque ele ressuscitou, temos a garantia que aqueles que morreram em Cristo não pereceram, mas estão na glória e que os nossos pecados estão cancelados. Porque ele ressuscitou, nós somos testemunhas de Deus, embaixadores em nome de Cristo entre as nações. Porque ele ressuscitou, nossa esperança não se limita apenas a esta vida. Mas a ressurreição de Cristo é também o berço da igreja. Porque o nosso Redentor se levantou da morte e retornou ao céu, ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja e como nosso advogado intercede por nós, podendo salvar-nos totalmente. Porque ele ressuscitou, ele está com o seu povo todos os dias até a consumação dos séculos. Porque ele ressuscitou, a igreja na força do seu poder caminha vitoriosamente. Ninguém pode deter os seus passos, ninguém pode calar a sua voz, ninguém pode apagar a sua esperança. A igreja olha para a cruz e vê os seus pecados cancelados e a cabeça da serpente esmagada. Olha para o túmulo vazio de Cristo e vê o seu triunfo sobre a morte, trazendo-nos a imortalidade. Olha para a sua presença conosco até a consumação dos séculos e nos enche de entusiasmo para cumprir a grande comissão. Olha para a promessa da sua segunda vinda e deixa brotar na sua alma o brado: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hoje celebramos a Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Nutrimos nossa alma de transbordante gratidão. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e revivemos. Éramos escravos do pecado e hoje somos livres. Vivíamos no império das trevas e agora fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Ó, que privilégio temos! Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Somos cidadãos dos céus e temos o nosso nome escritos no livro da vida. Rendemos, portanto, ao nosso glorioso Redentor nosso cântico do louvor e nos prostramos aos seus pés em reverente adoração,
com muita alegria. Em terceiro e último lugar, irmãos, Jesus Cristo, Ele é a nossa vida. Jesus Cristo é que é a nossa vida. Graças a Jesus, a morte para o cristão não é a extinção da luz, é como o apagar da lâmpada com a chegada do amanhecer. Em Cristo, o que é a morte, senão o enterro dos defeitos, das limitações e o revestimento em glória da nossa nova realidade incorruptível e eterna. Para o cristão, a morte não é um miserável beco sem saída, mas uma gloriosa estrada aberta para a presença de Deus. Para o céu, a morte de um servo de Deus não é nada mais do que tirar uma linda flor do deserto e plantá-la no jardim do paraíso. Em um funeral cristão, enterramos algo, não alguém. Aquilo que baixa à sepultura é a casa, não o inquilino, pois este está em festa na companhia de anjos, arcanjos, profetas, apóstolos e, acima de tudo, está em festa com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nossa vida está segura em Cristo. Nossa cidadania está nos céus. Não tememos o amanhã, pois Jesus venceu a morte para nos conceder vida. Que essa convicção possa ser uma realidade em sua vida pela firme decisão de aceitar a Jesus como seu único e eterno Salvador. E que com essa verdade na qual refletimos nessa noite, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana. Amém. Cristo já ressuscitou.